Olá, tudo bem? Pois é, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. E hoje eu quero ler um texto que fala de deserto, né? Deserto, pastor Jorge? Sim, deserto é bom. Mateus capítulo 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este era anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E esse João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. É interessante que a gente perceba que esse João Batista, ele foi chamado, e há uma diferença de chamado, porque quando se fala chamado, subentende-se escolhido. Escolhido por quem, pastor Jorge? Pelo próprio Cristo. Mas para pregar no deserto, ora, aonde foi que Moisés pregou? Aonde era a rota de fuga do Egito? Deserto. Levaram 40 anos por desobediência de muitos, mas eram 40 dias para chegar a Canaã. Mas levaram 40 anos. Mas no deserto se aprendeu muita coisa. Foi no deserto que Deus mandou maná, foi no deserto que Deus mandou cordonize, foi no deserto que da rocha fez brotar água. Deserto, lugar de aprendizado. O profeta Elias também foi para o deserto. E o profeta Elias, se você observar nos textos, né, o vestimento, na verdade, João Batista se vestia quase igual o profeta Elias. Mas por que se alimentar no deserto de mel silvestre? Porque o mel silvestre dava-se nas rochas. Você chegava lá, tinha mel. Observava as rochas, tinha mel. Glicose, calorias para suportar. E gafanhoto. Gafanhoto é uma grande fonte de proteína. Então a gente acha que era a necessidade de não ter o que se alimentar, não, era a qualidade no se alimentar. João Batista era muito inteligente. E ele vai buscar no deserto os recursos para pregar no deserto. Hoje em dia, grandes pregadores cobram fortuna, né? Opa, pastor Jorge não está fazendo crítica não, tá? É só um comentáriozinho. Cantores cobram uma grana. João Batista vai para o deserto, amigo, com uma roupa simples, uma alimentação balanceada, porque ele precisava de proteína e glicose, fonte de energia para sobreviver no deserto. E aquela roupa que ele usava protegia ele, porque se a pele do camelo protegia o camelo que é acostumado a viver no deserto, por que não o protegeria? Sabedoria, né? Ele vai se vestir de algo que estaria protegendo diante daquele sol terrível, né, com aquela temperatura altíssima, e durante a noite o camelo também suportava a baixa temperatura. João Batista é top. Então por isso Jesus escolheu desde o ventre de Isabel. Não foi à toa, mas ele foi clamar no local que nenhum outro faria. Ele não podia clamar no deserto, na cidade. Ele foi buscar o lugar para falar da chegada do Messias, desse reino. João Batista não cobrava para pregar. Era espontâneo, porque era chamado. E quem é chamado, Deus abençoa
sobremaneira. Quem era Paulo? Contrário às decisões de Cristo, vivia ameaçando os cristãos. Não tinha mais Jesus para ameaçar. Os anos se passaram e ele começa a perseguir os cristãos. Mas é interessante que Cristo chamou a Paulo. Cristo, ele determinou na vida de Paulo que ele seria pauleiro, não é pregador. Falaria muito a respeito de Cristo. Mas, pastor, se fosse eu, não chamaria alguém que perseguia os cristãos. Nem eu. Mas Cristo não olha como eu olho, não vê como eu vejo, não entende como eu entendo. Cristo, ele olha diferente. É por isso que ele chama pessoas. Pastor, e esses que ficam cobrando por aí, são chamados, são escolhidos? Eu acho que não. Me desculpe se alguém achar o contrário. Ou eles se perderam ao longo do caminho, né? Eles se perderam porque estão cobrando para pregar algo que está pronto. Hipócritas usam do texto da palavra para ganhar recursos. Não sou contra de quem ganha oferta, não, viu, irmãos? Oferta para colocar combustível no seu carro, para pagar uma passagem. Estipular valor para pregar uma coisa que já está pronta. Deixa quem te convidou ser tocado por Deus para te abençoar. Não estipula valores, não. Eu recebi salários durante 35 anos da minha vida, porque eu trabalhava. E aí era a troca, eu trabalhava e recebia. Mas para o reino, está pronto, amados. E João Batista pregava arrependimento. Passava a mão na cabeça de ninguém, não. Era pau na moleira. E os que ali estavam com ele entendiam e se arrependiam e participavam do batismo de João Batista. João Batista não aliviou ninguém. Mas por isso ele perdeu a cabeça, sem problema. Perdeu a cabeça, mas antes ele agiu. Deixou legado, deixou funções, deixou seu nome escrito para anunciar Jesus, falou contra o pecado. E é isso que nós precisamos entender nesse tempo. Pregar é chamado, não é trabalho, não é troca, não é barganha, não é me dar isso porque senão eu não vou. É você pagar o preço e deixar Deus trabalhar. Então, queridos, João Batista, ele não larga a sua posição de pregar no deserto. Sabiamente se alimenta de proteína e calorias para sobreviver, se veste com pele de camelo para vencer o sol do dia e o frio da noite. Porque Deus é o Deus do recurso. Deus é aquele que vai alimentar o nosso celeiro para que nunca falte nada. Mas ai daqueles que cobram para pregar o que está pronto. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e a paz do Senhor. Cobra não, hein?